Tem volante extra classe chegando no Botafogo, com passagem por Seleção Brasileira, Napoli e Premier League. Quem é esse cara? Vem aqui que eu te falo tudo. Qual é, família? Tudo bem? Bernardo aqui para mais um vídeo sobre Botafogo de futebol e regatas. Como sempre, hoje eu vou falar sobre ele, a nossa nova contratação para volante, Alan. Ele que tem tudo para ser um dos melhores jogadores do Botafogo esse ano e tem uma carreira muito especial, um jogador que já se mostrou extra classe. Mas enfim, eu vou te falar tudo que você precisa saber sobre ele logo mais. Mas novamente, explicando para quem não viu os últimos vídeos que eu fiz sobre os reforços do Botafogo. Eu pesquiso, entro em contato com os maiores setoristas dos clubes que ele passou, ou seja, o Alan passou pelo Vasco, Udinese, Napoli e Everton, e agora tá nos Emirados Árabes. Eu entrei em contato com os principais setoristas de cada clube dele, que ele passou, trouxe todas essas informações e juntei tudo nesse apanhadão que é esse vídeo, um pacotão de informações que cada setorista de cada clube que ele passou deu. Então são referências de épocas diferentes da carreira do Alan, para juntar tudo e dar uma geral, um resumo de quem é de fato esse jogador que tá vindo aí pro Botafogo. Então, rapaziada, antes de já começar aí falando da história dele, lembra de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar com seus amigos, para o YouTube entender que de fato esse é um conteúdo bom e vai espalhar para mais botafoguenses conhecerem, mais a galera vai começar a conhecer aí o canal, que a gente bateu 2.000 inscritos agora, eu agradeço demais por isso, muito obrigado mesmo. Vamos aí em rumo de 3, 4, 5, enfim, e é isso, foguete não tem ré, vamos que vamos. Mas começando, o Alan é um volante, primeiro, segundo volante de 33 anos. Ele é brasileiro, já jogou pela seleção brasileira, mas isso a gente vai chegar mais pra frente. E ele é cria do Vasco. Surgiu no Vasco muito bem. Ele teve certa importância e estava presente no elenco que foi campeão da Copa do Brasil em 2011 pelo Vasco. Então o Alan já cresceu vindo da base, sendo campeão no profissional do Vasco. Aí ele começou a impressionar e com isso foi vendido para a Udinese, na Itália, onde ele teria sua primeira passagem num clube italiano. E na Udinese, desde que ele chegou no futebol italiano, ele já começou a se destacar e foi muito bem na Udinese. Alan era um daqueles jogadores jovens, revelações do campeonato, cotado como revelação do campeonato italiano. Era um jogador que estava começando a chamar a atenção de clubes maiores do próprio país. Então era um cara, um jovem, ainda tinha seus 22 anos e já estava começando a crescer e ter um destaque nacional. Sendo assim, ele ficou só 2 temporadas da Udinese, porque chegou a Napoli, foi lá e papou o cara, contratou ele. Então, assim começou os anos de auge do Alan. Ele chegou na Napoli em 2015, começou a ser treinado pelo Sarri, Maurício Sarri, que hoje é treinador da Lazio, já passou pelo Chelsea, enfim, e começou a se destacar muito. Então ele já foi um cara que já saiu do Vasco como um jogador bem promissor, já tendo importância no time profissional, foi pra Udinese, foi uma das revelações do campeonato italiano, foi melhorando, foi pra Napoli, um time maior ainda, e começou muito bem de novo. Então teve um crescimento bem orgânico e bem rápido. Então em pouco tempo, o Alan se consolidou como um dos melhores volantes do futebol italiano em 3 anos, 4 anos atuando por lá. Na Napoli, de fato, assim, os primeiros 4 anos dele na Napoli foram muito bons. O Alan foi passando tempo, pegou o Sarri, foi melhorando, já estava consolidado como um dos melhores volantes do futebol italiano, até que chega o Ancelotti para ser técnico da Napoli. E aí mesmo foi quando o Alan estourou. Ancelotti, que é um dos melhores técnicos da história do futebol, ele chegou na Napoli e o Alan era um pilar do time do Ancelotti na Napoli. Era um jogador de fato de elite, jogando Champions League como titular, sendo um dos melhores volantes do campeonato italiano e começou a chamar muita atenção de muito time enorme. O Alan, de fato, eu não tô exagerando, era um dos melhores volantes do mundo naquela época. Tanto que o PSG chegou em 2019 a fazer uma proposta de 60 milhões de euros para ter o Alan no time. Então só para você ter uma noção aí de qual era o nível dele. Então o tempo foi passando, o Alan foi se consolidando mais e mais como um dos melhores volantes da Itália, como um pilar do time da Napoli. E em 2019 foi coroado campeão da Copa Itália. Então esses anos de protagonismo dele na Napoli, dele sendo um pilar defensivo e também no meio-campo, acabaram sendo coroados com de fato uma taça, sendo campeão da Copa Itália e de fato se escrevendo seu nome na história da Napoli. Ele que é considerado sim um ídolo, não é uma lenda absurda, um dos maiores que já passaram lá, mas ele é de fato um ídolo da torcida do Napoli, que adora o cara pelos muitos anos de serviço e de muita qualidade que ele mostrou enquanto esteve lá. O tempo foi passando, chegou em 2020, o Napoli começou a fazer algumas contratações, o Alan perdeu um pouquinho de espaço, ainda era um jogador muito importante do time, mas aí chegou um time de Premier League, chegando no ouvido da Napoli, o Alan que já tava com uma idade maior, já tava com seus 30 anos, e chegou o Everton da Inglaterra, pergunta pro Napoli, e aí, o Alan? E foi lá, não deu outro, o Everton fechou a contratação em 2020 pelo Alan por 28 milhões de euros, quase 30 milhões de euros. E o Alan chega como, de fato, um nome muito estrelado para a equipe do Everton. A torcida do Everton tava com esperanças muito altas pelo Alan, por de fato ter sido um jogador de elite na Napoli e ter chamado a atenção de diversos clubes enormes, por cifras enormes e não ter saído da Itália. Aí em 2020 ele chega na Inglaterra por quase 30 milhões de euros. E é bom frisar, em 2019 ele
começou a ser bastante convocado pelo Tite. Ele, inclusive, foi campeão da Copa América jogando pela seleção brasileira. No total, ele tem 10 convocações pela seleção brasileira, sendo durante a Copa América, que ele disputou e foi campeão, e também nas eliminatórias de 2022, que ele jogou pela seleção brasileira. E o Alan chega no Everton como uma estrela do time. Uma coisa maneira a citar é que, na época, o Everton, quando trouxe o Alan, o técnico era quem? Ancelotti. E o Alan foi pedido de quem? Ancelotti. Então, um dos maiores técnicos da história do futebol fez questão do time dele ir atrás do Alan e trazer ele pro Everton. Só daí você dá pra ver que o cara tem uma qualidade ímpar, né? Não é qualquer um que o Ancelotti faz questão de ter no time, né? Começa bem no Everton, a primeira temporada dele com o Ancelotti é boa. Ele tem um desempenho bom lá, é titularíssimo da equipe, obviamente. Mas o tempo foi passando, o Ancelotti saiu do Everton, teve uma briga com a diretoria, o Ancelotti saiu do Everton. O Everton aí começou a ter um cair de rendimento como um clube em geral. A temporada de 2021-22 do Everton foi muito fraca. Então, com todo mundo caindo de rendimento, o Alan também, infelizmente, começou a cair também. Mas não chegou a ser um jogador ruim, sabe? Depois de um tempo, ele só não foi o jogador que eles estavam esperando de ser aquela estrela da Napoli. Começou muito bem no Everton, mas aí foi decaindo e foi um jogador na média da Premier League, que já é muito alta pro Brasileirão, mas não foi um jogador extra classe, nem um jogador ruim, foi um jogador na média da Premier League. Aí o tempo foi passando, o Everton já tava muito mal como clube, o Everton hoje é um clube que briga pra não cair, e o Alan caindo um pouquinho de rendimento, já chegando um pouquinho mais, já ficando um pouco mais velho. Chega em 2022, ele com seus 31 pra 32 anos, chega uma proposta no mundo árabe. E o Everton, que já tá mal de grana, mal de rendimento esportivo, não se opõe e acaba vendendo o Alan pro mundo árabe. Ele vai pro Al Ahly nos Emirados Árabes, que é onde ele tava até então, por 25 milhões de euros, de acordo com a imprensa inglesa. Então é um jogador que até 2 anos atrás foi vendido por 25 milhões de euros. É muita grana. E lá o Alan ficou até então. O Alan foi capitão do time do Al Ahly. Os Emirados Árabes é um nível menor, então o Alan obviamente sobrou lá, jogou 2 anos aí de férias, como alguns gostam de falar, né? Mas ele foi capitão da equipe, jogou muito bem, era um pilar do time, obviamente. Mas aí chega onde estamos agora, com o contrato dele acabando em 2024. O Alan quer vir pro Botafogo e fecha essa negociação, tá tudo encaminhado, vem pro Botafogo. Então vamos lá, como que o Alan joga? Passamos da história dele, quais são as características? Ele é um jogador que joga de primeiro e segundo volante. Ele joga das duas, ele consegue fazer os dois. É um jogador bem box to box, sabe? Como os gringos gostam de falar. Ele consegue de área a área. Então ele defende muito bem, consegue carregar lá pra frente e chega com perigo no ataque. Não é um jogador que participa muito de gol. Ele fez seus gols, deu suas assistências na Napoli. A maior característica dele, de fato, é esse fator defensivo dele. Ele teve partidas muito boas em Champions League, contra o Mbappé, cancelou o Mbappé, ele botou o Mbappé no bolso. Vou tentar até botar o videozinho aí pra vocês. Então é um jogador que mostra um primor muito bom no lado defensivo. E no ataque também chega muito bem na Napoli, ele era um jogador que mostrava também ter uma técnica muito boa. Então, resumindo, defensivamente ele é ótimo, tem uma técnica muito boa pra sair jogando e também chega na área com perigo. Só pra deixar claro, o Alan é um jogadoraço. Chega no Brasil, ao meu ver, pra ser extra classe. Mas se você for pensar em algum ponto negativo, talvez seja que ele ficou 2 anos nos Emirados Árabes, então já tem seus 34 anos, então de fato a intensidade dele deve ter diminuído. Mas aí a gente só vai ver com ele jogando. Então a gente tem que de fato analisar esse fator físico dele, que de fato ele não vai ser o mesmo jogador que jogou na Napoli e na Premier League. É um jogador que já tá 2 anos num lugar que requer menos fisicamente, sabe? Mas nada que algum tempo de treinamento não mude, entendeu? Isso não é um grande problema se de fato for trabalhado. E além disso, se for falar de outro ponto negativo, talvez pode falar que os torcedores do Everton, nesses últimos anos dele, que o Everton começou a cair de rendimento, falaram que o Alan foi um jogador bom, ele foi um jogador na média da Premier League, mas que de fato talvez ele não mostrou tanta velocidade pra jogar no futebol inglês. Mas isso também não é algo que eu acho que impacte muito nele vindo pro Botafogo, porque o futebol inglês é o melhor do mundo hoje, sabe? Então, ele não ter tido velocidade suficiente lá, talvez aqui pouco importe, entendeu? Então vamos lá, o Alan pra mim é um jogador que chega pra ser possivelmente a melhor contratação do ano do Botafogo. É um jogador que há pouco tempo atrás estava jogando em seleção brasileira e era cotado em gigantes europeus por muita grana, sendo um dos melhores jogadores da Itália. Ele, pra você ter uma noção, entre 2012 e 2022, nesses 10 anos, ele foi o jogador que mais roubou bolas na Europa durante esse tempo. Ele foi o primeiro, ele foi o jogador com maior número de tackles, né, de bolas roubadas. Isso é bizarro. Isso mostra de fato que ele é um jogador de elite
volante, falando de volante, sabe? E o Alan é um tipo de jogador que a torcida do Vasco pede há muito tempo pra voltar, tipo Coutinho e tal. O Alan é um desses jogadores, e por isso talvez o seu amigo vascaíno esteja um pouco puto da vida agora que o Botafogo tá trazendo ele. Então vamos ficar de olho nessa questão física dele, como ele tá de intensidade depois do mundo árabe, mas de fato é um jogador que chega pra mudar o patamar do meio de campo do Botafogo. Pelo menos eu espero isso. Então, rapaziada, o que vocês acharam? Comenta aí embaixo suas impressões do jogador. E de novo, curte aí o vídeo, se inscreve aí no canal, que aí o YouTube vai entender que esse canal é bom, que esse conteúdo, todo esse meu empenho tá valendo a pena e vai jogar pra mais galera conhecer e vai me dar essa moral enorme. Valeu, pessoal, um abraço, um beijo pra todo mundo. A gente se vê no próximo vídeo. Vamos que vamos. 2024 tá aí. Beijo.